Amados, queridos irmãos, em Cristo Jesus, amigos, a você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho imenso prazer de cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, e o versículo 41, está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Meus queridos, aqui está uma advertência deixada não por Pedro, não por João, não por Bartolomeu, não por Tadeu, não por Paulo, não por Timóteo e não por Mateus. A advertência deixada para nós é do próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem nos deixou, louvado seja Deus, esta advertência. Todos nós sabemos que Jesus, quando foi enviado dos céus à terra, Jesus tinha duas naturezas: a natureza de Deus e a natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Como humano, Jesus teve as suas necessidades. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus sentiu alegria. Jesus sentiu tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi tentado. Todos nós sabemos que Jesus enfrentou uma grande tentação. Louvado seja Deus, em Mateus capítulo de número 4. Todos nós sabemos que Satanás tentou de várias formas, usou todas as suas estratégias, as suas ferramentas para atacar a Jesus. Isso na sua natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, em todas as provocações em que recebeu, Jesus se manteve firme. Jesus entendeu que ele não era deste mundo. Assim como eu e você devemos analisar, devemos pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entendia que ele foi enviado dos céus à terra para cumprir uma missão dada pelo Pai. Que missão foi essa? Salvar os pecadores, os necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer à luz aqueles que estavam em trevas.
trazer salvação os que se encontravam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, como já lhe disse, assim como o ser humano, enfrentou todos estes problemas, todas essas dificuldades, mas Jesus entendeu, compreendeu que ele não era deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Jesus está nos mostrando que nós não somos, louvado seja Deus, autossuficientes para resistirmos à tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nos mostrando que assim como ele foi tentado, assim como ele sofreu, assim como ele enfrentou várias dificuldades, nós como cristãos também vamos enfrentar momentos difíceis na nossa caminhada, na nossa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, e nessas condições, melhor dizendo, nós devemos estar vigilantes. O apóstolo Pedro, ele escrevendo uma das suas cartas, ele nos alerta que nós devemos estar vigilantes porque o vosso adversário, ou o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando, bravo, valente, como um leão tentando nos tragar. Louvado seja Deus para todo sempre. Então nós devemos estar sempre vigilantes, porque isso aqui foi uma recomendação de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está nos mostrando, louvado seja o nome do Senhor, que quem tem projeto, quem tem propósito de Deus, quem tem promessa do Senhor, ele é tentado. Louvado seja Deus. Então Jesus aqui nos está trazendo um alerta. Muitos cristãos, infelizmente, não atentam para isso aqui. Muitos cristãos esqueceram de vigiar, por isso caíram, desistiram da presença de Deus. O pecado lhe atingiu, os prazeres do mundo lhe seduziram. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por falta de vigilância. O ser humano, o cristão, ele deve estar vigilante, meus queridos. Ainda mais nos dias em que estamos hoje. Nós devemos vigiar. E quando o texto manda vigiar, não está mandando vigiar a vida dos outros. Não, senhores. Porque tem muita gente que esquece da sua própria vida, esquece de vigiar por si mesmo e vai vigiar a vida dos outros. Quando, na verdade, nós devemos ter vigilância, ter cuidado, louvado seja Deus, com a nossa própria vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos estar vigilantes com a nossa própria vida. Jesus, assim como já disse, na sua natureza humana, Jesus enfrentou dificuldade. Jesus viveu momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos de dor, momentos de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus estava sempre vigilante, entendendo, como já disse, que não era deste mundo, que veio aqui para cumprir uma missão. Todos nós salvos, todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós devemos entender, como diz a palavra de Deus,
Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo me contaminar com as práticas do mundo. Eu não devo fazer o que o mundo faz. Por mais que o mundo me provoque a pecar, por mais que o mundo tente me seduzir a pecar, eu devo entender, louvado seja o nome do Senhor, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E que o mundo em que vivo, em que habito, não me pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está duas ferramentas que o cristão, de modo algum, deve abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano, o cristão, não deve abrir mão, desprezar esses dois mandamentos que Jesus nos deixou escrito. O primeiro, vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve estar atento com a sua vida espiritual em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a tentação, a provocação, louvado seja o nome do Senhor, está diante dos nossos olhos. A todo momento, a todo instante, nós somos tentados, nós somos seduzidos a pecarmos contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por isso que nós devemos vigiar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque com poucas coisas, com coisas tão pequenas, melhor dizendo, por coisa tão minúscula, por falta da nossa vigilância, muitas vezes perdemos a salvação. Perdemos a nossa comunhão com Deus. Eu sempre digo uma coisa e vou voltar a afirmar. O diabo, ele se apresenta, louvado seja o nome do Senhor, com as suas ferramentas, com os seus pratos, com as suas coisas vantajosas, e ele não vem dizendo que aquilo ali é uma armação maligna. Ele vem em forma de Deus, vem apresentando algo diante de nós que aparentemente para mim e para você não vai me causar nenhum prejuízo espiritual. E muitas pessoas entram por esta via, entram por esta contramão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vão perceber, já estão sem alternativa para sair. Louvado seja Deus para todos sempre. Então nós devemos estar vigilantes. E o texto aqui nos manda vigiar. Que possamos estar vigilantes. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse Paulo, estamos revestidos de quê, irmão? De todas as armaduras de Deus. Para que possamos resistir à tentação. E lhe digo uma coisa. Se você não usar essas duas ferramentas, não pôr em prática essas duas ferramentas, você vai acabar caindo. Você vai acabar pecando. Você vai acabar se distanciando da presença de Deus. Porque o pecado, ele não dá sinais de ruindade. Não. Ele sempre se apresenta como uma delícia. Ele sempre se apresenta como algo bom, mas no final tem as suas consequências. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, primeiro mandamento, vigiar. Segundo mandamento que Jesus mandou, orar. Orar. Muita gente não vigiaram. Oraram e não vigiaram. Muitos até vigiaram e não oraram. Oraram, não tiveram um momento de oração. Não tiveram relacionamento com Deus através da oração. E aí o que aconteceu? Caíram, desistiram, fracassaram. Por quê? Porque o ser humano, ele tem que vigiar, mas ele tem que orar. Para quê, irmão? Porque nós orando, nós fortalecemos o nosso espírito. O nosso espírito vai se fortalecer para resistir às tentações. O ser humano que não ora, ele é vulnerável a cair, a se distanciar da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vigilância, nós temos que vigiar, porque a nossa carne só deseja as coisas que lhe satisfaz, que lhe dá prazer. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa carne, ela só nos leva para nos distanciar de Deus. Ela só quer as coisas que lhe agrada, que lhe satisfaz, como já disse. Então, primeiro mandamento, vigiar. Segundo mandamento, orar, para fortalecer o espírito. Jesus aqui estava passando por um momento aonde a qualquer momento ia ser crucificado. Ia passar pela agonia da crucificação. E Jesus precisava orar. Entendendo, compreendendo que a missão que ele ia atravessar não seria fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vigiar e orar. Para quê? Para que não entreis em tentação. Queridos, tem tanta gente que está sendo tentado, que está sendo levado a praticar coisas ruins, porque não ora. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui está instruindo os seus discípulos. Veja a partir do versículo 36, que Jesus leva os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmanes para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui estava trazendo uma advertência, mostrando para os seus discípulos que eles teriam que orar. Eles teriam que fortalecer o vosso espírito. E você sabe que todos oraram, Jesus levou para a oração, mas nem todos resistiram. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, isso nós devemos fazer, orar e vigiar, para que não entreis em tentação. O nosso espírito pode estar pronto, pode estar preparado, mas foi Jesus quem falou, a nossa carne, ela é fraca. Louvado seja o nome do Senhor. Ela quer se fortalecer nas coisas do mundo. Ela quer se deliciar das coisas do mundo. Então nós devemos orar, vigiar e orar para que nós não venhamos entrar em tentação. Porque todo dia a tentação bate à nossa porta. Eu quero deixar esta mensagem para o seu coração, para que você venha se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Fique com esta mensagem, que Deus abençoe.